O mistério dos negócios infalíveis na Bíblia. Por que será que alguns cristãos parecem prosperar financeiramente com facilidade, enquanto outros enfrentam uma luta constante para sair da escassez? Essa pergunta, que toca o coração de muitos, esconde um mistério fascinante. Há princípios financeiros eternos, escondidos nas Escrituras, que orientam o sucesso. Mas atenção, não estamos falando de promessas vazias ou fórmulas mágicas para enriquecer rápido. O que a Bíblia revela são estratégias divinas, testadas por gerações em tempos difíceis, e que somente os que buscam com humildade e fé conseguem desvendar. Esses princípios não são atalhos para o dinheiro fácil. São como sementes plantadas em solo fértil, que exigem cuidado, tempo e obediência para florescerem. E é justamente aí que reside o segredo. A prosperidade verdadeira não depende do esforço humano isolado, mas do alinhamento com a vontade de Deus. Quem deseja entender esses negócios infalíveis precisa abrir o coração para uma revelação que vai além do óbvio. É um convite para descobrir um novo caminho de provisão e abundância. Como Jeremias 29:11 diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." É uma verdade confortante. Deus tem um plano específico de prosperidade para cada um, mas ele só se manifesta para aqueles que estão dispostos a ouvir e agir conforme a sua direção. Não se trata de sorte, nem de mérito próprio, mas de um chamado para se posicionar e entrar em sintonia com o reino. Por isso, este vídeo é mais do que informação. É uma oportunidade para você se tornar um protagonista da sua vida financeira, descobrindo caminhos que poucos conhecem. Ao longo deste conteúdo, você será guiado por exemplos bíblicos, ensinamentos profundos e aplicações práticas, para que compreenda não só o que, mas o como fazer acontecer. Imagine poder olhar para suas finanças com uma nova perspectiva, enxergando oportunidades onde antes só via dificuldades. O que você vai aprender aqui tem o poder de mudar não apenas seu bolso, mas sua mente e seu coração, preparando-o para um futuro cheio de possibilidades. E o melhor, essas estratégias resistem ao tempo, a crises e a qualquer adversidade. Portanto, prepare-se para mergulhar nesse universo de sabedoria, onde os negócios infalíveis de Deus se tornam instrumentos de transformação real. Não será um caminho fácil para quem busca o caminho mais curto, mas é o único que traz frutos duradouros. Se você sente, lá no fundo, que existe algo a mais para a sua vida, algo que desafia a lógica humana, está no lugar certo. Vamos juntos desvendar esses segredos. E você verá que o que parecia impossível será alcançado, um passo de cada vez. Agora, com a mente aberta e o coração disposto, é hora de iniciar essa jornada pela sabedoria divina que constrói riquezas sólidas. O primeiro negócio infalível que vamos explorar é aquele que não depende do mercado ou das circunstâncias externas, mas de um recurso eterno, uma fonte inesgotável. A sabedoria que Deus oferece a quem a busca. Quer descobrir como transformar esse tesouro em sua principal fonte de provisão? Então, vamos adentrar neste caminho. Primeiro negócio: a sabedoria divina como fonte inesgotável de riqueza. Quando se fala em riqueza, muitos logo pensam em bens materiais, dinheiro no banco ou mesmo investimentos. Mas a verdadeira riqueza, aquela que permanece firme mesmo em meio às tempestades da vida, nasce da sabedoria que vem de Deus. Provérbios 24:3-4 nos lembra que, com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. É um ensinamento que vai muito além da construção física. Trata-se de estabelecer fundamentos sólidos em nossa vida e nas nossas finanças. A sabedoria divina não se esgota, não depende de ciclos econômicos e é capaz de transformar talentos simples em fontes abundantes de provisão.
O rei Salomão é um exemplo clássico dessa sabedoria em ação. Quando Deus lhe concedeu um pedido, ele não optou por riquezas passageiras, mas pediu discernimento para governar seu povo. Essa escolha não só agradou ao Senhor, como abriu portas para uma prosperidade legítima e duradoura. Salomão enxergava além do presente, via oportunidades onde outros viam obstáculos. E é exatamente essa visão que Deus quer despertar em cada um de nós. A habilidade de reconhecer as sementes que Ele já plantou dentro do nosso coração e cultivá-las para gerar frutos abundantes. No dia a dia, essa sabedoria se manifesta em decisões conscientes e em estratégias alinhadas com os princípios divinos. Por exemplo, alguém que sabe aplicar seu conhecimento em finanças pessoais, que entende a importância do planejamento e da administração sábia, está usando essa sabedoria para edificar seu futuro. Outra pessoa que percebe um talento para ensinar pode transformá-lo em uma fonte de renda, seja com aulas presenciais, consultorias online ou até mesmo produzindo conteúdo digital. O segredo está em valorizar o que Deus já colocou em suas mãos e agir com inteligência para multiplicar. Muitas vezes, o que impede a prosperidade é a cegueira espiritual ou a falta de confiança para usar o que se tem. Há talentos, habilidades e experiências que, por medo ou insegurança, ficam guardados sem serem colocados em prática. Porém, a sabedoria divina nos convida a enxergar cada dom como uma semente que pode germinar e gerar vida em abundância. Isso exige coragem, disciplina e fé, mas também traz a segurança de que, com a direção de Deus, cada passo será guiado e protegido, abrindo portas que antes pareciam trancadas. Além disso, a sabedoria nos orienta a administrar bem o que já conquistamos, evitando o desperdício e o uso irresponsável dos recursos. Saber economizar, investir com prudência e priorizar o que realmente importa são ações que fazem toda a diferença. É como aquele empresário que não busca apenas o lucro imediato, mas pensa no legado que deixará para a próxima geração. A sabedoria transforma o modo como lidamos com o dinheiro e os bens, tornando-os ferramentas para cumprir um propósito maior, que vai muito além do individual. Se hoje a sua situação financeira parece estagnada, talvez seja a hora de buscar essa sabedoria que vem do alto. Não é simplesmente acumular informações ou técnicas, mas um conhecimento profundo que ilumina os caminhos e revela soluções que o mundo não pode ensinar. Ler livros que abordem princípios bíblicos aplicados à vida financeira, como O Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki, ou Finanças Bíblicas, de Howard Dayton, pode ser um excelente começo. Mas o mais importante é pedir a Deus esse entendimento, como Salomão fez, e estar disposto a agir conforme a direção recebida. Essa busca pela sabedoria é uma jornada contínua, onde cada desafio é uma oportunidade para crescer e se fortalecer. É a chave que abre as portas do primeiro negócio infalível, que não falha, porque é sustentado pela própria fonte da vida. E essa sabedoria não só multiplica bens, mas também nos prepara para os próximos passos, como a diversificação das fontes de renda que veremos a seguir. Afinal, quem constrói sobre essa base nunca se deixa abalar, pois sabe que sua riqueza está firmada no eterno. Segundo negócio, a diversificação de fontes de renda como estratégia espiritual. A Bíblia nos traz ensinamentos profundos sobre a importância de não concentrar todos os recursos em uma única fonte, uma estratégia que hoje chamamos de diversificação. Em Eclesiastes 11:2, Salomão aconselha: reparte a 7 e ainda a 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Essa advertência vai muito além da prudência financeira. É um chamado divino para proteger e multiplicar o que recebemos, espalhando os investimentos em diferentes áreas para garantir que, mesmo em tempos difíceis, a provisão não cesse.
É uma proteção espiritual e prática que demonstra sabedoria e fé. Salomão, o rei mais sábio de Israel, aplicou esse princípio em seu próprio reinado. Ele não dependia apenas do imposto sobre o trono, mas diversificava sua renda por meio do comércio, da agricultura, da construção e de alianças estratégicas com outros povos. Essa multiplicidade de canais manteve a economia do reino estável, mesmo diante das crises naturais e políticas da época. Além disso, José no Egito, ao preparar o país para os 7 anos de fome, não apenas armazenou o grão, mas também organizou uma estrutura diversificada de armazenamento e troca, mostrando como a diversificação é uma estratégia para sobreviver e prosperar. Na realidade atual, essa sabedoria permanece válida e urgente. Em tempos de crise econômica, depender de um único emprego ou negócio pode ser arriscado. Por isso, muitos cristãos estão descobrindo a importância de investir em múltiplos canais de renda, produtos digitais, consultorias, pequenos negócios paralelos, conteúdo online e até mesmo projetos colaborativos. O desafio é encontrar aquilo que se alinha com o propósito e os talentos que Deus concedeu e multiplicar essas fontes com fé e estratégia. Afinal, distribuir as sementes em vários terrenos aumenta as chances de uma colheita abundante. É fundamental, contudo, que a diversificação não se torne um acúmulo desordenado, mas sim uma expansão inteligente e guiada pela oração e discernimento. Cada investimento, cada iniciativa deve estar alinhada à direção divina, para que os recursos sejam multiplicados e não dispersos. Quem diversifica com sabedoria está dizendo a Deus que confia na sua provisão e que está disposto a trabalhar em parceria com Ele, criando vários rios que fluem para o mesmo propósito, a prosperidade que honra o reino. A fé desempenha um papel essencial nesse processo. Muitas vezes, o mundo vê a diversificação como uma mera questão de segurança, mas para o cristão é também uma declaração de confiança em Deus. É reconhecer que o Senhor pode multiplicar o pouco que se tem, criando oportunidades inesperadas em cada ramo do empreendimento. Por isso, mesmo diante da incerteza, é preciso lançar mão da fé para plantar em diferentes terrenos, certos de que a bênção divina alcançará cada um deles. Ao refletir sobre sua própria vida financeira, é importante se perguntar: estou apostando todas as minhas fichas em um só lugar? Tenho explorado as diversas formas pelas quais posso ser uma fonte de bênçãos para mim e para os outros? Essa autoanálise pode abrir os olhos para oportunidades que antes passaram despercebidas. E com pequenas ações práticas, como abrir uma loja online, oferecer cursos, criar uma consultoria ou até investir em ações, é possível começar a construir essa rede sólida de fontes de renda. Enquanto a maioria das pessoas espera que as coisas mudem sozinhas, o cristão sábio entende que é necessário agir com prudência, diversificar e depender da direção divina para cada passo. A sabedoria de Salomão e a estratégia de José nos mostram que a provisão de Deus é abundante para aqueles que se preparam e se movimentam. E é exatamente esse preparo que abre caminho para o terceiro negócio infalível: a terra como herança profética e fonte de provisão, um tema que já começa a se entrever no horizonte. Terceiro negócio: a terra como herança profética e fonte de provisão. A terra que Deus prometeu a Abraão não era apenas um pedaço de chão ou uma simples posse material. Ela representava um pacto eterno, um sinal visível da provisão e fidelidade divina que atravessaria gerações. Em Gênesis 13, 14 e 17, Deus diz a Abraão: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, a ti a darei e a tua descendência para sempre.
Essa promessa reforça que a terra é muito mais que um bem físico. É um canal profético, uma herança espiritual, uma fonte de provisão que transcende as condições humanas. Abraão entendeu que possuir a terra era caminhar em aliança com Deus, um compromisso de fé e obediência que garantia a continuidade da bênção. Isaque, seu filho, mesmo em tempos de seca e adversidade, não hesitou em plantar na terra árida. Sua confiança na palavra divina foi recompensada com uma colheita 100 vezes maior. Essa história nos mostra que a terra se torna fértil quando o coração está alinhado com a vontade do Senhor. Ela não depende apenas da qualidade do solo, mas da revelação espiritual que recebemos sobre ela. Jacó e as tribos de Israel também foram marcados por essa herança. Cada pedaço de terra, cada cidade e cada campo representava um território sagrado, onde a presença de Deus se manifestava e onde se levantavam altares de adoração e gratidão. Era um lembrete constante de que a verdadeira riqueza vem de Deus e que aquele que obedece e honra o pacto com Ele sempre terá sua provisão assegurada. Assim, a terra se torna um símbolo da fidelidade de Deus e um espaço de colheita abundante. No mundo atual, essa visão pode ser estendida para além da posse física da terra. O ambiente onde vivemos, nosso lar, local de trabalho e até a comunidade em que estamos inseridos podem ser vistos como terras férteis, territórios proféticos, onde podemos plantar bênçãos e colher frutos. Essa mudança de perspectiva transforma a maneira como cuidamos do nosso entorno, percebendo-o como uma oportunidade divina para crescimento e multiplicação. Plantar bênçãos, fazer orações específicas e declarar prosperidade nesses espaços são atos que ativam a provisão. Para quem já possui terras ou bens imobiliários, a promessa permanece viva. Cada metro quadrado é um altar onde podemos declarar a presença de Deus e esperar a manifestação da provisão divina. E para aqueles que ainda não têm uma propriedade, é possível começar a cultivar essa mentalidade de posse espiritual, cuidando com fé do que Deus colocou em suas mãos e aguardando as portas se abrirem para uma herança física e espiritual. A chave está em reconhecer que a terra é uma extensão do pacto de Deus conosco. Além disso, a terra como fonte de provisão desafia a lógica humana, especialmente em tempos de crise econômica. Enquanto mercados financeiros podem oscilar e bens materiais perderem valor, a terra se mantém como um recurso constante, um campo de oportunidades para quem está disposto a plantar com fé e diligência. O reconhecimento desse princípio pode incentivar investimentos conscientes em propriedades, hortas urbanas, pequenos negócios agrícolas ou mesmo a valorização do próprio espaço doméstico como fonte de crescimento. Essa herança profética abre espaço para o entendimento de que a prosperidade não é fruto do acaso, mas de um pacto sagrado que envolve comprometimento, oração e ação. Ao plantar com a mente e o coração focados nas promessas de Deus, o que parecia terreno estéril se transforma em fonte de vida e abundância. Essa verdade prepara o terreno para o próximo negócio infalível, a mobilidade como canal de bênção e oportunidade, que também é vital para a multiplicação que Deus quer operar em nossas vidas. Quarto negócio, a mobilidade como canal de bênção e oportunidade. A vida é movimento, e o reino de Deus nos convida a sermos ativos, a não ficarmos parados esperando que as oportunidades simplesmente caiam do céu. Naum 2:4 descreve uma cena onde os carros se precipitam pelas ruas, uma imagem poderosa que simboliza o movimento estratégico e intencional. Essa mobilidade não é só deslocamento físico, mas uma postura de ação que abre portas, gera conexões e desata bênçãos. É aquele passo decidido, aquela coragem de usar o que se tem para ir mais longe, mesmo que pareça pequeno ou insignificante. Jesus é o exemplo máximo dessa mobilidade. Ele nunca esperou que o mundo viesse até ele.
Caminhou de aldeia em aldeia, servindo, ensinando e curando. Cada passo era um ato profético, uma movimentação guiada pela missão e pelo propósito. Pedro, um simples pescador, entendeu isso quando, mesmo sem sucesso na pesca à noite, obedeceu ao chamado para lançar as redes novamente durante o dia. Essa ação gerou uma pesca milagrosa, um símbolo claro de que a movimentação alinhada com a fé e a obediência produz frutos extraordinários. Na prática, mobilidade significa usar o que se tem para abrir novos canais de provisão. Um carro parado na garagem pode ser transformado em ferramenta para entrega de mercadorias ou prestação de serviços. Uma bicicleta, uma mochila, até mesmo os próprios pés dispostos a caminhar podem ser veículos de conexão, missão e renda. Isso nos desafia a enxergar além do óbvio, valorizando recursos cotidianos como instrumentos divinos capazes de gerar abundância e sustento. Muitos ficam paralisados pela falta de recursos, mas Deus opera maravilhas a partir do pouco. É aquele velho veículo que, embora esquecido, pode se tornar a ponte para o sustento. É o talento escondido que pode ser compartilhado e multiplicado através de movimentos simples, como aulas, entregas, consultorias ou evangelização. A mobilidade ativa o favor divino, pois Deus honra o esforço e a diligência que vem da fé aplicada na prática. Entretanto, mover-se sem direção é desperdiçar energia. A Bíblia nos lembra da importância da oração estratégica para que cada passo seja guiado pelo Espírito Santo. Tiago 1,5 exorta: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. A sabedoria para saber para onde ir, quando agir e como usar os recursos é essencial para que o movimento não seja em vão, mas sim um canal aberto para o fluxo da provisão celestial. Assim, cultivar intimidade com Deus para ouvir sua voz torna-se fundamental. Jesus, mesmo em meio à correria do ministério, buscava momentos de quietude para se conectar com o Pai. Esse equilíbrio entre ação e contemplação nos garante movimentos eficazes, que não esgotam, mas que atraem bênçãos e oportunidades. É a união da fé ativa com a direção divina que torna a mobilidade um negócio infalível. A mobilidade nos prepara para a próxima etapa que veremos, onde a oração estratégica e a obediência serão elementos fundamentais para consolidar cada passo dado. Sem isso, o movimento pode ser apenas desgaste, mas com eles, cada esforço se transforma em um ato profético e uma fonte constante de provisão. A importância da oração estratégica na ativação dos negócios infalíveis. A oração não é apenas um momento de fala ou pedido. Ela é a conexão vital que liga nosso espírito à sabedoria e às estratégias divinas. Tiago 1,5 nos orienta com clareza: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. É por meio desse diálogo com o Criador que recebemos não só respostas, mas também visão clara para tomar decisões acertadas em nossas finanças e negócios. A oração estratégica é o motor que impulsiona toda a ação, alinhando nossos planos com a vontade de Deus e preparando-nos para os passos que virão. Antes de Salomão iniciar seu reinado próspero, ele buscou incessantemente a orientação divina em oração. Não foi um simples ritual, mas uma entrega sincera de seu coração, pedindo sabedoria para governar seu povo. Jesus, durante seu ministério, frequentemente se retirava para orar, buscando intimidade com o Pai antes de realizar milagres ou tomar decisões cruciais. Paulo também, em suas jornadas missionárias, dedicava tempo à oração, pedindo direção para que suas ações fossem eficazes. Esses exemplos nos ensinam que nenhuma grande realização acontece sem essa conexão profunda com Deus. Pedir a Deus direção clara é fundamental, pois a oração estratégica não é vaga ou superficial. Significa ser específico. Espírito Santo, para onde devo investir? Qual projeto seguir?
Que porta devo abrir? Quando fazemos essas perguntas com coração aberto e sincero, estamos abrindo espaço para que o céu revele seus segredos e nos guie para oportunidades que jamais imaginaríamos. Essa orientação divina protege nossos passos, evitando escolhas precipitadas ou caminhos que nos afastam da prosperidade legítima. Além de pedir, é necessário desenvolver o discernimento para reconhecer os sinais e as respostas que vêm de Deus. Muitas vezes, a direção divina chega através da paz interior, da confirmação por meio de conselhos sábios ou da abertura e fechamento de portas. Sem esse discernimento, o movimento torna-se errático e os esforços podem se perder. A oração estratégica, portanto, é um ciclo. Pedimos, ouvimos, discernimos e agimos. Essa sequência é a base para que o negócio infalível seja ativado em nossa vida. É comum que o mundo valorize o movimento incessante, o agir imediato, sem parar para escutar a voz de Deus. Contudo, a Bíblia nos ensina que a ação sem direção é como um rio sem leito, que se espalha sem alcançar seu destino. Por isso, Jesus reservava momentos de silêncio e comunhão para se preparar para o que viria. Nós também precisamos cultivar essa intimidade, criando espaços de oração diária, jejum e meditação na palavra, para mantermos o canal aberto com o Pai, fonte inesgotável de sabedoria. Na prática, isso pode significar estabelecer uma rotina simples, porém constante, de busca pela direção de Deus antes de iniciar qualquer projeto ou investimento. Pode ser reservar um tempo para orar sobre as finanças, consultar a Bíblia e aguardar sinais que confirmem o caminho. Ao fazer isso, evitamos agir por impulso ou por ansiedade e passamos a conduzir nossas decisões com a paz e a segurança que só o Espírito Santo pode oferecer. Essa prática é a marca dos que prosperam segundo o coração de Deus. E enquanto a oração estratégica abre as portas da sabedoria e da visão, ela também nos prepara para o passo seguinte, a obediência. Pois ouvir a voz de Deus é fundamental, mas caminhar conforme essa direção é o que realmente ativa as bênçãos e os negócios infalíveis em nossas vidas. Afinal, Deus honra aqueles que não apenas escutam, mas que obedecem com fé e prontidão. Obediência, o pilar que abre as portas da provisão. Obediência é muito mais do que um simples ato religioso. É o cumprimento fiel das instruções divinas que desencadeia o fluxo das bênçãos em nossa vida. Em Deuteronômio 28, 1, 2, Deus promete que se ouvirmos atentamente a sua voz, todas as bênçãos virão sobre nós. Isso significa que não basta apenas ouvir. É necessário prestar atenção, entender e, principalmente, agir em conformidade com o que Ele ordena. A obediência é a chave que destranca as portas da provisão, mesmo quando a lógica humana aponta para o contrário. Noé é um exemplo claro desse princípio. Deus o instruiu a construir uma arca em um tempo onde nunca tinha chovido. A ordem parecia absurda para qualquer um, mas Noé não questionou. Ele obedeceu. Essa fidelidade não só salvou sua família do dilúvio, como o tornou um administrador do novo começo para toda a humanidade. Essa história mostra que a obediência, mesmo diante do incompreensível, ativa a proteção divina e prepara o terreno para a multiplicação. Isaac também ilustra essa verdade. Durante um período de fome, quando todos buscavam migrar para lugares mais favoráveis, ele permaneceu fiel e semeou na terra onde Deus o havia plantado. O resultado? Uma colheita 100 vezes maior do que o esperado. A obediência dele não se baseou em circunstâncias visíveis, mas na confiança na palavra do Senhor. Isso reforça que o cumprimento da vontade divina sempre traz provisão, mesmo em meio às dificuldades aparentes. Muitas vezes, nos perdemos na busca por soluções rápidas e esquecemos que o poder real está em fazer o que Deus já nos instruiu. Obedecer é, portanto, mais eficaz do que multiplicar esforços sem direção. É reconhecer que a bênção não está no esforço em si,
mas na conformidade com o plano divino. Essa postura transforma o ordinário em extraordinário, porque Deus honra quem caminha na sua vontade, independentemente do tamanho da ação. Na prática, é essencial identificar quais são as orientações que Deus já revelou para a sua vida financeira e agir sobre elas sem demora. Isso pode significar organizar melhor o orçamento, parar de gastar impulsivamente, investir em uma habilidade que Ele colocou em você ou mesmo começar aquele projeto que você adia por medo. A obediência é ativa e envolve decisões concretas, tomadas com fé e confiança. E quando a dúvida ou a resistência surgirem, lembre-se de que a obediência é também uma expressão de amor e respeito a Deus. É um ato que reflete a confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós. Como disse Jesus em João 14,15, "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Essa intimidade gera uma resposta automática de querer fazer o que agrada ao Pai, sabendo que isso abrirá os caminhos da provisão e da prosperidade. Esse compromisso com a obediência nos prepara para entender também os perigos da falta de controle, especialmente no que diz respeito ao endividamento, que será nosso próximo tema. Afinal, enquanto a obediência abre portas, a falta de sabedoria financeira pode fechar muitas delas. Então vamos aprofundar juntos sobre como cuidar das finanças, evitando armadilhas que aprisionam. Cuidado com o endividamento, uma escravidão financeira. O endividamento é uma armadilha que vai muito além das finanças. É uma prisão invisível que limita a liberdade, drena a paz e compromete o propósito que Deus tem para cada um. Em Provérbios 22:7, encontramos uma advertência clara: o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa frase traz uma profunda reflexão espiritual sobre como as dívidas podem controlar nossas decisões e nos afastar do plano divino de prosperidade e liberdade. Mais do que números na conta, estar endividado é estar sob o jugo de influências externas que roubam nossa autonomia. Historicamente, o povo de Israel experimentou a escravidão no Egito, onde trabalharam para construir cidades que não lhes pertenciam, sem descanso ou liberdade. Quando Deus os libertou, não só rompeu as correntes físicas, mas também as financeiras, devolvendo-lhes bens como restituição. Hoje, muitos ainda vivem como escravos das dívidas, presos em ciclos intermináveis de pagamento de juros, multas e promessas quebradas. Essa situação pode gerar ansiedade, estresse e até afastamento da fé, porque a preocupação com o dinheiro se torna um peso constante. A sabedoria bíblica nos chama a administrar com prudência e a usar o crédito com planejamento e responsabilidade. Não se trata de rejeitar totalmente o uso de empréstimos, mas de não permitir que eles sejam a base da vida financeira. Devemos buscar equilíbrio, fazer orçamentos, priorizar pagamentos e evitar compras impulsivas que nos empurram para o endividamento. O objetivo é caminhar como cabeça e não como cauda, conforme a promessa de Deus, construindo uma base sólida que sustente nossa liberdade financeira e espiritual. Sair do endividamento exige um plano estratégico e um compromisso sério. É preciso reconhecer as causas que levaram à dívida. Muitas vezes, a falta de planejamento, a tentativa de impressionar ou a falta de confiança na provisão divina. Estabelecer um orçamento realista, renegociar dívidas, buscar ajuda financeira e cortar gastos desnecessários são passos práticos para retomar o controle. Além disso, cultivar a fé para crer na restauração que Deus promete é fundamental para perseverar nesse processo. É importante entender que a liberdade financeira não é um objetivo apenas material, mas um chamado espiritual. O Senhor deseja que vivamos em paz, livres das amarras que o mundo impõe, para que possamos cumprir nosso propósito com alegria e dedicação. Portanto, cuidar das finanças, evitar o endividamento descontrolado e administrar os recursos com sabedoria é uma forma de honrar a Deus
e preparar terreno para a multiplicação que Ele quer operar. Cada pequena conquista nessa caminhada deve ser celebrada, pois representa uma vitória sobre o sistema que aprisiona. E enquanto muitos se desesperam, quem confia em Deus encontra forças para seguir em frente. A promessa de libertação está viva. E assim como Israel saiu do Egito com mãos cheias, também podemos experimentar restituição e abundância quando decidimos romper com a escravidão das dívidas. Esse cuidado com as finanças e essa busca pela liberdade nos conecta com outro aspecto fundamental: as conexões estratégicas. As pessoas certas, que edificam e somam, podem ser grandes aliados para abrir portas e ampliar a provisão divina. Vamos aprofundar nesse tema a seguir, pois a prosperidade é também fruto das relações que cultivamos. Conexões estratégicas, pessoas que somam e potencializam a provisão. No caminho da prosperidade, as conexões que cultivamos têm um papel fundamental. A Bíblia nos lembra, em Provérbios 18:24, que o homem que tem muitos amigos deve mostrar-se amigo. Mas aqui o ensinamento vai além da quantidade. Trata-se de cultivar relacionamentos intencionais, alinhados ao propósito divino, que nos impulsionem a crescer e abrir portas. Essas conexões estratégicas são como pontes que nos levam a novas oportunidades, recursos e bênçãos que dificilmente alcançaríamos sozinhos. Um exemplo poderoso é José, que apesar das adversidades, soube aproveitar as conexões que Deus colocou em seu caminho. Na prisão, interpretou os sonhos de oficiais do faraó e, por meio dessas relações, foi promovido a governador do Egito. Cada pessoa que cruzou sua vida teve um papel decisivo para que ele manifestasse seus dons e alcançasse a provisão prometida. Da mesma forma, Paulo contou com o apoio de companheiros como Bernabé, Timóteo, Priscila e Áquila, que foram fundamentais para a expansão do ministério e o fortalecimento da igreja. Discernir quem deve fazer parte do nosso círculo é vital para não perdermos tempo e energia com pessoas que nos estagnam. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentou opositores disfarçados de amigos, como Sambalat e Tobias, que tentaram desviá-lo do propósito. Essa experiência nos ensina que nem toda conexão é saudável. Algumas podem ser obstáculos disfarçados. Por isso, precisamos cultivar o dom do discernimento para identificar quem soma e quem subtrai, quem edifica e quem destrói. Cultivar relações positivas requer também iniciativa e compromisso. Mostrar-se amigo, oferecer ajuda, compartilhar conhecimentos e estar presente são atitudes que fortalecem laços verdadeiros. Isso pode se traduzir em participar de grupos de apoio, redes de networking cristãs, parcerias de negócios ou mesmo círculos de oração e estudo bíblico, onde a comunhão fortalece a fé e abre portas. Investir tempo nessas conexões é semear em solo fértil que pode gerar frutos abundantes. Essas alianças estratégicas são verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus para expandir a provisão e cumprir o propósito. Muitas vezes é por meio delas que surgem as ideias inovadoras, as oportunidades de investimento e as colaborações que multiplicam recursos. É uma dinâmica que vai além do financeiro. É o encontro de propósitos, valores e visões alinhadas que geram sinergia e crescimento conjunto. Reconhecer e valorizar essas conexões também significa saber se afastar de relações tóxicas que drenam nossa energia e desviam nosso foco. Isso não é um ato de rejeição, mas de cuidado com o chamado que Deus nos fez. É proteger a própria fé e o legado que estamos construindo. Buscar sabedoria para estabelecer limites e priorizar quem acrescenta é essencial para o sucesso sustentável. E com essas conexões fortalecidas e alinhadas, chegamos a um ponto crucial: a necessidade de uma visão clara, um planejamento detalhado e a declaração firme daquilo que Deus colocou em nosso coração.
Visão bem escrita e planejada é o mapa que orienta cada passo e transforma sonhos em realidade. Visão clara, planejamento e declaração, transformando sonhos em realidade. Uma visão clara é a bússola que orienta todos os passos em direção à prosperidade que Deus deseja para cada um. Em Abacuque 2:2, Deus ordena: escreve a visão e declara-la. Esse mandamento não é apenas uma sugestão, é um princípio profético que garante que o que Deus revelou não se perca no tempo, mas seja concretizado. Quando a visão está escrita, ela se torna um compromisso pessoal e espiritual, um mapa para os caminhos que devemos seguir, transformando sonhos em metas reais e alcançáveis. José é um exemplo emblemático de como o planejamento baseado na visão divina pode transformar uma situação adversa em um legado de provisão. Recebendo a revelação sobre a fome que viria, ele não se limitou a orar passivamente, mas traçou um plano detalhado. Armazenar grãos durante os anos de abundância, organizar centros de distribuição e preparar o povo para a crise que se aproximava. Essa ação consciente, fundamentada em uma visão clara, salvou não só o Egito, mas toda uma região da escassez. A parábola dos talentos, em Mateus 25, ilustra ainda mais o valor da visão acompanhada da ação. 2 servos investiram e multiplicaram os talentos confiados a eles, enquanto um, por medo, enterrou seu talento e falhou em cumprir a missão. Essa história nos mostra que não basta apenas ter uma visão, é preciso planejar e agir com coragem e sabedoria para multiplicar os recursos que Deus nos deu. Na prática, transformar a visão em realidade exige que definamos metas financeiras específicas, mensuráveis e com prazos claros. É importante escrever esses objetivos, revisar regularmente e ajustar as estratégias conforme o progresso. Por exemplo, estabelecer uma meta de economizar uma quantia X em 6 meses, quitar uma dívida específica até o final do ano, ou iniciar um novo projeto até determinada data, são formas concretas de dar vida à visão. Além disso, declarar a visão é um ato profético. Ao verbalizar nossas metas com fé e convicção, estamos ativando o poder da palavra e alinhando nossa mente e espírito àquilo que Deus prometeu. Isso gera motivação, foco e uma conexão mais profunda com o plano divino. Expressar em voz alta ou até mesmo escrever as declarações positivas sobre nossa prosperidade ajuda a fixar o propósito no coração. Muitos cristãos oram por prosperidade, mas não dedicam tempo para estruturar um plano. Orar é essencial, mas quando a oração é acompanhada por um planejamento organizado, os resultados tendem a ser mais consistentes e duradouros. A combinação de visão, planejamento e declaração cria um ciclo virtuoso de fé e ação que leva à multiplicação e à colheita abundante. E enquanto esse processo se desenvolve, é fundamental manter viva a fé ativa que alimenta toda essa caminhada. Afinal, visão sem fé é apenas um sonho, e fé sem visão pode ser desorientada. Com a visão clara e o coração cheio de confiança, avançamos para entender melhor como a fé ativa é o motor que transforma cada passo em vitória. A fé ativa que transforma e atrai a provisão. A fé, quando ativa e viva, é a força que move o invisível para o visível, o intangível para o tangível. Hebreus 11:6 nos lembra que, sem fé, é impossível agradar a Deus, ressaltando a importância dessa confiança profunda em seu poder e promessa. A fé não é um desejo passivo ou uma esperança vaga. É um compromisso dinâmico que exige ação, perseverança e foco. Ela nos impulsiona a caminhar, mesmo quando não vemos a estrada completa, confiando que Deus está à frente, preparando o caminho. Abraão é o exemplo clássico dessa fé ativa. Deus lhe prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. Mas naquele momento, ele e Sara ainda não tinham filhos, e a promessa parecia impossível. Mesmo assim,
Abraão creu e agiu como se aquilo já fosse realidade, mostrando uma confiança que atraiu a manifestação da promessa. Esse tipo de fé vai além do entendimento humano. É crer no que não se vê, mas que se sabe ser verdade. Outro momento que ilustra a fé ativa está na vida de Pedro, que caminhou sobre as águas ao olhar para Jesus, mas começou a afundar quando voltou a olhar para as ondas. A fé ativa é aquela que mantém o foco na fonte da provisão, mesmo quando os desafios tentam distrair e amedrontar. Assim acontece nas finanças. Manter a confiança em Deus durante as dificuldades é o que permite superar as crises e ver a multiplicação acontecer. Elias, por sua vez, em meio a uma seca severa, foi enviado a uma viúva para pedir o último bocado de pão que ela tinha. A fé ativa da viúva, em obedecer e compartilhar mesmo diante da escassez, ativou uma provisão sobrenatural que não se esgotou durante todo o período de seca. Esse exemplo nos ensina que a fé não espera condições perfeitas, mas age mesmo quando os recursos parecem insuficientes. Praticar a fé ativa no dia a dia envolve declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas e recursos, agir com convicção nas oportunidades e manter um coração grato, mesmo quando a colheita ainda não aparece. Isso pode ser feito com simples atitudes, como orar diariamente por direção, estudar promessas bíblicas sobre provisão e dar os primeiros passos confiando no cuidado divino. A fé ativa é, portanto, um motor que não apenas atrai provisão, mas também nos conecta a recursos inesperados que Deus preparou para nós. É um convite para sair da inércia e participar ativamente do plano divino, confiando que o impossível pode ser realizado. E enquanto a fé nos impulsiona, a semeadura se apresenta como o ato profético que manifesta essa fé no campo espiritual e natural, abrindo caminho para a multiplicação. Este ciclo de fé e ação nos conduz ao próximo tema essencial, onde veremos como a semeadura, mais do que um ato financeiro, é um gesto profético e espiritual que traz frutos abundantes na vida daqueles que creem e agem. A semeadura como ato profético e econômico. Semeadura é muito mais do que plantar uma simples semente na terra. Ela representa um ato profético, um compromisso espiritual que conecta nossa fé às bênçãos prometidas. Em Lucas 6,38, Jesus ensina: "Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão no regaço." Essa passagem revela que o que entregamos com generosidade e fé retorna multiplicado, um princípio que desafia a lógica humana, mas que é fundamental para ativar a provisão divina. Um exemplo impressionante dessa verdade é a viúva de Sarepta, que mesmo diante da escassez e da fome, decidiu entregar o último bocado de pão que tinha para alimentar o profeta Elias. Sua obediência e fé transformaram aquele ato de aparente perda em uma fonte de multiplicação. A farinha e o azeite não se acabaram durante toda a seca. Essa história nos lembra que a semeadura feita com confiança em Deus ativa milagres e abre portas onde tudo parecia fechado. Outro exemplo é o menino que ofereceu seus 5 pães e 2 peixes para Jesus alimentar milhares de pessoas. Era um recurso pequeno, quase insignificante, mas nas mãos de Deus, aquela semeadura multiplicou-se de forma sobrenatural, proporcionando sustento para a multidão. Isso nos desafia a valorizar o pouco que temos e a entregá-lo com um coração generoso, sabendo que Deus é quem multiplica. A semeadura não se limita ao aspecto financeiro. Ela abarca tempo, talentos, palavras de encorajamento e serviços prestados ao próximo. Cada investimento feito com propósito e fé cria um canal para que a provisão flua de maneira constante e surpreendente. Por exemplo, dedicar horas para ajudar alguém, ensinar algo ou compartilhar conhecimento pode ser uma semeadura que retornará em bênçãos inesperadas. Persistir na semeadura, mesmo quando a colheita não é imediata, é um exercício de confiança e paciência. Gálatas 6:9 nos encoraja:
Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Muitas vezes, o processo de germinação da semente acontece no mundo espiritual antes de se manifestar fisicamente. E essa espera é fundamental para que a colheita seja abundante. Semear também é um ato de gratidão e alinhamento com o sistema econômico do céu, onde o que se entrega com fé gera um ciclo infinito de provisão. Essa atitude rompe a mentalidade da escassez e nos posiciona para receber uma medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. É um convite para agir com generosidade, sabendo que Deus está à frente, multiplicando tudo o que oferecemos. Por fim, a semeadura nos conecta ao próximo grande aliado, o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro e estrategista divino nas finanças. Ele nos guia para saber onde e quando semear, como agir e qual direção tomar, fortalecendo nossa caminhada rumo à prosperidade que Deus tem preparada para nós. O Espírito Santo, guia e conselheiro estratégico nas finanças. O Espírito Santo é muito mais do que um consolador. Ele é o nosso conselheiro estratégico, especialmente quando se trata das finanças e dos negócios que queremos prosperar. Em João 16:13, Jesus promete que Ele vos guiará a toda a verdade, mostrando que essa orientação não se limita apenas ao espiritual, mas abrange todas as áreas da vida, inclusive as econômicas. Essa verdade é um convite para buscarmos intimidade e discernimento com o Espírito para tomar decisões sábias, alinhadas com a vontade de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos o Espírito Santo guiando líderes e servos fiéis em momentos decisivos. Felipe, por exemplo, recebeu uma direção clara do Espírito para se aproximar do carro do eunuco etíope. Um encontro aparentemente casual, mas que mudou o destino de uma nação inteira. José interpretou sonhos e administrou o Egito com sabedoria. Daniel discerniu mensagens que salvaram vidas. Paulo foi orientado a agir com precisão em meio a tempestades. Em todos esses casos, a presença do Espírito Santo foi essencial para o sucesso e a provisão. O papel do Espírito Santo não é apenas dar ideias, mas também proteger-nos de decisões precipitadas e conduzir-nos por caminhos que não enxergamos. Ele fala na quietude do coração, na paz que acompanha a decisão correta e através de conselhos sábios que surgem em nossas conexões e circunstâncias. Por isso, cultivar um espaço de intimidade, oração e silêncio é fundamental para aprender a reconhecer essa voz suave em meio ao ruído do mundo. Pedir uma direção clara ao Espírito Santo deve ser uma prática constante. Muitas vezes é necessário ser específico. Espírito Santo, onde investir? Qual projeto seguir? Que portas abrir? Essa clareza abre espaço para que ele revele estratégias e oportunidades que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Obedecer a essa orientação, mesmo quando parecer desafiadora, é um ato de fé que ativa as bênçãos e abre canais de provisão. Praticar essa conexão diariamente é um desafio, mas também um privilégio. Reservar momentos para meditar na palavra, orar com foco, jejuar e buscar comunhão são formas práticas de fortalecer o relacionamento com o Espírito. Isso nos ajuda a desenvolver sensibilidade para perceber sinais, oportunidades e alertas, ajustando nosso caminho conforme a direção divina. Quando deixamos o Espírito Santo ser nosso guia financeiro, transformamos a gestão dos recursos em um ministério, onde cada decisão reflete sabedoria celestial. Isso não apenas nos protege do erro, mas também potencializa nossa capacidade de multiplicar, administrar e compartilhar as bênçãos que recebemos, tornando-nos canais vivos da provisão de Deus. Com o Espírito Santo como aliado, avançamos para o próximo passo da jornada. O poder do testemunho, que tem força para abrir portas, transformar vidas e atrair a provisão. Vamos juntos entender como nossas histórias pessoais podem se tornar fontes inesgotáveis de bênçãos.
O poder do testemunho, transformando experiências em fontes de riqueza. O testemunho pessoal é uma ferramenta poderosa, uma verdadeira arma espiritual capaz de abrir portas, transformar vidas e multiplicar recursos. Apocalipse 12:11 destaca que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Isso mostra que compartilhar nossas histórias de fé, superação e vitória é mais do que contar um relato. É declarar o poder de Deus atuando em nossas vidas, atraindo bênçãos e inspirando outros a crerem. Um exemplo marcante é a mulher samaritana, que após encontrar Jesus no poço, transformou sua história de rejeição e vergonha em um canal de salvação para toda a cidade. Ela não se envergonhou do passado, mas o usou para evangelizar e abrir portas para a graça de Deus. Seu testemunho tornou-se uma fonte de bênçãos, não só para ela, mas para muitos ao seu redor. Paulo, mesmo após perseguições, prisões e sofrimento, não escondeu suas experiências. Pelo contrário, ele as utilizou para edificar a igreja e fortalecer a fé de muitos. Suas cartas e relatos tornaram-se legado eterno, mostrando que as dificuldades e fracassos podem ser convertidos em testemunhos que multiplicam recursos espirituais e até financeiros, pois atraem oportunidades e conexões valiosas. Transformar o testemunho em fonte de riqueza exige reconhecer que nossas experiências não são apenas pessoais, mas um recurso divino para edificar outros e abrir caminhos. Isso pode ser feito de diversas formas: escrevendo livros, criando conteúdo para as redes sociais, dando palestras, oferecendo aconselhamentos ou ministrando em grupos de estudo. Cada ação é uma semente lançada que retorna em provisão. Nem todo testemunho é perfeito, e muitos têm histórias marcadas por perdas e erros financeiros, mas Deus usa até essas cicatrizes para abrir portas e multiplicar recursos. Jó, por exemplo, apesar de ter perdido tudo, tornou-se um exemplo eterno de perseverança e fé, e Deus o recompensou dobrando tudo o que ele tinha antes. Isso nos mostra que a transparência com nossas lutas pode ser fonte de libertação e bênção. Compartilhar o testemunho requer coragem e humildade, pois expor as falhas não é para glorificar os erros, mas para exaltar a graça de Deus que nos levantou. Ao fazer isso, não só fortalecemos quem está passando por dificuldades semelhantes, mas também ativamos uma rede de apoio e oportunidades que podem mudar completamente nosso panorama financeiro e espiritual. E assim, o poder do testemunho nos conduz a um último princípio essencial para quem deseja multiplicar seus rendimentos: a persistência. É ela que nos mantém firmes, mesmo quando a colheita parece distante, garantindo que não desistamos até ver a manifestação completa da promessa divina. A persistência espiritual, a ponte entre semeadura e colheita. A persistência espiritual é o segredo que une o ato de semear com a alegria de colher. Uma ponte que poucos estão dispostos a atravessar, mas que traz recompensas eternas. Gálatas 6:9 nos exorta: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa passagem é um lembrete poderoso de que a colheita não é instantânea, mas quem persevera alcança o fruto prometido, mesmo diante dos desafios. Noé é um exemplo clássico dessa perseverança. Por muitos anos, construiu a arca obedecendo a uma ordem divina, mesmo sem ver sinais de chuva. Suportou zombarias e o isolamento, mas não abandonou o chamado. Sua persistência não apenas salvou sua família, mas também estabeleceu uma nova aliança com Deus. Essa história nos ensina que a perseverança fortalece o caráter e prepara para receber as bênçãos. José também passou por um longo processo de espera e provações. Vendeu como escravo, acusado injustamente e preso, sua jornada durou 13 anos até ser elevado ao governo do Egito. Durante esse tempo, ele não desistiu, mantendo a fé e a integridade. Cada desafio foi um preparo divino
para a grande responsabilidade que viria. Assim, a persistência é, na verdade, um processo de amadurecimento. Jó, por sua vez, enfrentou perdas profundas, dores intensas e dúvidas, mas nunca renunciou à sua fé. Sua firmeza em meio à tempestade lhe rendeu a restauração abundante e o dobro do que possuía antes. A persistência diante do sofrimento e da aparente ausência de respostas é o que permite experimentar o milagre da multiplicação que Deus prepara para seus filhos. Manter a fé e a motivação quando os resultados demoram a aparecer pode parecer impossível, mas existem estratégias práticas para isso. Cercar-se de pessoas de fé que encorajam, recordar as promessas divinas diariamente e celebrar as pequenas vitórias são formas de sustentar o ânimo. Além disso, a oração constante e a meditação na palavra renovam as forças para continuar firme. Quando as portas parecem fechadas e o desânimo ameaça, a persistência espiritual é o que mantém o foco na promessa e não na circunstância. É o ato de continuar a investir tempo, esforço e recursos, mesmo quando os sinais de progresso ainda não são visíveis. Esse compromisso é o que transforma a semente lançada no solo em uma colheita abundante e duradoura. Por fim, essa caminhada de persistência se integra a uma oração ativa e a uma declaração profética que selam o processo, ativando tudo o que foi aprendido e colocando em movimento os negócios infalíveis segundo a Bíblia. Essa é a porta que abre para o último momento desta jornada, onde cada princípio será conectado e fortalecido pela fé e pela palavra. Chegamos ao momento mais importante dessa jornada: ativar na prática tudo o que foi aprendido sobre os 4 negócios infalíveis segundo a Bíblia. A sabedoria divina, a diversificação das fontes de renda, a terra como herança profética e a mobilidade como canal de provisão são fundamentos que, quando combinados com fé e obediência, geram um ciclo eterno de multiplicação e bênçãos. Mas o conhecimento por si só não basta. É a ação guiada pelo Espírito que traz a manifestação. A oração estratégica é a chave que conecta o céu à terra nesse processo. Ao orar com foco, pedindo clareza, visão e direção, alinhamos nosso coração à vontade de Deus e abrimos canais para que suas bênçãos fluam sem impedimentos. Em Filipenses 4:19, Paulo declara: "Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Essa promessa se torna realidade quando escolhemos caminhar em fé e obedecer às revelações recebidas. A declaração profética, por sua vez, é o selo que confirma o compromisso com essa transformação. Ao falar com convicção a visão e a multiplicação que desejamos, ativamos o poder espiritual que sustenta cada plano e esforço. É como plantar uma bandeira espiritual, afirmando que nossa vida financeira está nas mãos do Deus que provê e multiplica infinitamente. Mas para que tudo isso se manifeste, a persistência é essencial. Os desafios virão, as portas podem parecer fechadas, mas o chamado é para continuar, para não desistir, para segurar firme na promessa e na palavra. Lembrar que Deus recompensa aqueles que perseveram é a força que mantém o coração firme, mesmo nas tempestades. E, claro, a importância das conexões e da comunhão com outros que compartilham essa mesma fé e visão. Pessoas que somam, aconselham, inspiram e abrem portas estratégicas para o crescimento. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Somos parte de um corpo que prospera quando unido e que avança quando alinhado com o propósito divino. Então, agora que você conhece esses princípios, o convite é claro. Coloque-os em prática, caminhe com sabedoria, diversifique seus esforços, valorize sua terra e não pare de se mover em direção às oportunidades. Ore, declare, persista e veja como Deus irá transformar sua vida financeira, multiplicando o que parecia pequeno e abrindo portas que você jamais imaginou. Por fim, deixo um convite.
Escreva nos comentários: estou listo para multiplicar, para selar seu compromisso com essa nova jornada. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo ensinamentos que edificam, inspiram e transformam. A verdadeira prosperidade começa na decisão de agir. Você está pronto para dar esse passo?